iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje programa inédito falando de um tema muito especial, a música. Talvez das belas artes a que mais nos eleve para planos superiores de consciência. E pensando nisso, o programa Presença e Harmonia convidou uma pessoa muito especial que faz parte da Ordem Rosa Cruz para nos esclarecer um pouco mais sobre esse tema que é fascinante. Nós temos a honra de receber o nosso fráter, e maestro Raul Passos, que é diplomado em composição e regência pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. No piano, ao longo de 17 anos, recebeu a valorosa instrução de Vivian Shidlecki. Na Universidade Nacional de Música de Bucareste, Romênia, estudou ainda com Verônica Gaspar, Manuela Giossa e Steluta Radu. Aprimorou-se em masterclasses com Edson Elias, Fernando Lopes, Ingrid Barankowski, Claude Bassman, da França, Giorgia Tomassi, da Itália, e Andrea Lucchesini, da Itália também, entre outros. O Raul apresentou-se nos principais espaços culturais de Curitiba e do interior do Paraná, tendo sido ouvido também em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Entre 2008 e 2009 residiu na Romênia, onde se apresentou várias vezes na capital Bucareste e nas cidades de Pioresti e Brasov, em recitais dedicados quase exclusivamente à música brasileira, subsidiados pela Embaixada do Brasil naquele país. Paralelamente, aprimorou-se em composição com Sorin Lorescu. Também na Romênia, sua suíte para piano a 4 mãos, Cartas Romenas, foi executada durante a 19ª Semana de Música Nova de Bucareste. Em 2001, aos 18 anos, Raul Passos foi laureado com primeiro lugar no concurso latino-americano de piano Rosa Mística. Entre 2003 e 2005, foi corresponsável por um projeto de redescoberta e divulgação da obra de Brasílio Itiberê. Paralelamente à sua atividade de palco, é pesquisador da Universidade Rose-Croix Internacional e colabora regularmente com a revista romena de música contemporânea número 14 Plus Minus. Além disso, ele é responsável por toda a direção musical da grande loja da Ordem Rosa Cruz de língua portuguesa. Sem dúvida, uma presença muito especial aqui no programa. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Frater Jamil. Agradeço mais uma vez o convite, que muito me honra. E vamos ver no que eu posso acrescentar para o brilhantismo desse seu programa. Sim. Tão dinâmico, que tanto é caro para os Rosa Cruzes e para aqueles interessados no Rosa Crucianismo. A honra é toda nossa, Frater Raul. Nós é que agradecemos a sua participação. E começando com uma pergunta um tanto filosófica, que talvez seja difícil de responder, mas não por um maestro como você. Por que a música nos toca tanto, a nós seres humanos? O ser humano é um ser musical, por essência? Eu acho que nós precisamos partir daquele pressuposto mais elementar, mais básico, porque a música, assim como tudo que compõe o universo, material e imaterial, é uma vibração. E por ser uma vibração, é natural que ela nos afete também. Assim, as vibrações mais grosseiras, elas são percebidas pelas nossas faculdades objetivas. Então, nós sentimos pelo tato um objeto sólido, que é uma vibração também. Nós vemos a cor, que é uma vibração de uma outra frequência, mas é uma vibração também. E o som é uma vibração. Então, por ele ser mais onipresente, de alguma maneira, ele nos afeta em uma quantidade maior de tempo. Então, isso quer dizer que a todo momento nós estamos sendo bombardeados por tipos diferentes de sons, por músicas sutis, se você quiser colocar assim. E se nós formos pensar que o corpo humano é formado de água, basicamente, 70% de água, imagine o que essas vibrações não são capazes de produzir no nosso organismo, Que mudanças que elas podem operar dentro do nosso organismo, como que nós reagimos. Então, se o ser humano é musical, sim, ele é musical porque ele é, antes de tudo, um ser sensível. Perfeito. Isso é muito interessante. Inclusive, nós percebemos que ao longo da história o ser humano procura se comunicar através da música, procura produzir sons, desde as sociedades tribais, não é isso? Inclusive porque a função original da música, se nós voltarmos lá para a Idade da Pedra, na época da caverna, os primeiros sons que foram manifestados foram o da voz. Então, a necessidade de comunicação e de expressão são necessidades básicas do ser humano, Então, ele primeiro se exprimiu, depois passou a usar a percussão, tudo mais.
E possivelmente uma das primeiras funções que a música adquiriu foi justamente a função ritualística, aquela ligação com a natureza, com a divindade. O ser humano sempre acreditou que a música atribuía a ele essa faculdade de ligação com o algo superior, com o ser divino, tudo mais. É por isso que existem tantos cânticos ritualísticos, né? A música está presente na ritualística das grandes religiões, de várias fraternidades. Ela representa um elemento importante, ela permeia todo o misticismo, todo o esoterismo que as grandes correntes religiosas e filosóficas têm. Então, antes de tudo, a música tem sim essa função de ligação com o divino, com essa vibração original. Perfeito, eu quero falar disso inclusive, mas antes, seguindo nessa seara, como é que nós podemos estabelecer graus de qualidade no universo musical? Porque nós vemos e acompanhamos pela mídia, nós temos uma ampla variedade, né, de peças musicais ou de gêneros musicais, isso no mundo todo, né? Como é que se pode estabelecer isso é boa música, essa já não é tão boa música? Do ponto de vista, digamos que, da sua formação, como é que isso é aferido, como é que isso é estudado? Pois é, isso é um ponto bastante polêmico, porque é a mesma coisa que eu dizer para você, Jamil, coma só isso porque isso faz bem para você. É algo muito relativo, porque depende do teu paladar, antes de tudo, né? Além do aspecto nutricional da comida, tem o aspecto do paladar. E a música, ela vai por um caminho análogo, digamos assim. Então, por alguma razão, né, a pessoa que está assistindo o programa, você, eu, qualquer um de nós aqui, já nos deparamos em situações em que estamos num ambiente e alguma coisa nos incomoda. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem esse tipo de experiência, ou na rua, ou dentro de um supermercado, onde uma música é colocada sutilmente, ou às vezes ela está impregnando o ambiente e você não tem como fugir dela. Então você está sendo massivamente atacado por uma quantidade de som com a qual você não tem como recusar. E aquele som, por alguma razão, gera um estímulo sensorial e suprassensorial também no seu organismo. Então, de repente, você começa a se sentir ou mais triste, ou mais agitado, ou enfim, qualquer outra mudança de sentimento, de temperamento, a música tem a capacidade de induzir. Então, baseado nisso, nós consciente ou inconscientemente nos afinamos com um determinado gênero musical, com um determinado estilo. Então, eu poderia dizer que basicamente é cada um que deve dizer esse tipo de música é o meu tipo. Me convém. Me convém ou não me convém, me agrada, não me agrada, eu me afino com esse tipo de música ou não, né? Mas em contrapartida existem pesquisas científicas muito sérias hoje em dia que atestam o valor terapêutico, inclusive, de determinados estilos de música em detrimento de outros. Inclusive, nós sabemos que você, maestro, tem experiência em musicoterapia, de certa forma, do ponto de vista, você já, inclusive, apresentou trabalhos, né, em congressos. Isso é um fato comprovado. Hoje a música realmente afeta a psique do ser humano, as emoções, sim. A saúde. Embora eu propriamente não seja musicoterapeuta, eu tenho um trabalho com uma colega minha de Belo Horizonte, que é musicoterapeuta, Marina Freire, e eu procurei me envolver de alguma forma, justamente pelo fascínio que eu sempre tive por essas faculdades, de certa maneira, negligenciadas pela história padrão, pela história canônica da música, que, paradoxalmente, são essa função primordial da música, que também é terapêutica, como nós podemos ver, né? Se nós vemos todo esse psiquismo que existe, né, em se tratando de música, a gente vai voltar para esse aspecto terapêutico da música. Então, eu procurei me envolver de alguma maneira. E os trabalhos que nós temos desenvolvido são basicamente no sentido de unir a música acadêmica, né, aquela música consagrada, com a musicoterapia, que, a não ser muito recentemente, tem sido aceita tanto nos meios terapêuticos como no meio musical, como uma ciência, né? Então, essas são conquistas que a musicoterapia vem conquistando. E eu, sim, de fato, participei com um trabalho, até estivemos em Bogotá, na Colômbia, recentemente, apresentando esse trabalho num congresso latino-americano que, assim como era uma surpresa, era uma aposta, né, um enfoque assim, que aproximasse essas duas leituras, e os musicoterapeutas receberam muito bem. Então,
é bom você estar comandando, não comandando, mas sendo pioneiro num trabalho que tem tanto a oferecer. Afinal de contas, no mundo de hoje se fala muito em transdisciplinaridade, em troca de conhecimento, e é natural que as disciplinas vão beber uma nas outras, né? Afinal, o conhecimento é um só. Então, as disciplinas naturalmente sempre vão estar ligadas. Perfeito. Puxando um pouco agora, claro, para o nosso tema mater aqui do programa, que é o misticismo, né? Falemos um pouco da música da alma, música, ou melhor, que afeta a alma. Você começou o programa falando disso, né? Da função religiosa, transcendental da música, que talvez tenha sido a primeira função dela. Primeiro, é toda música que tem esse efeito ou são determinados aspectos, determinados arranjos musicais que têm essa função? Na verdade, isso também é uma experiência bastante pessoal, né? Enquanto as pesquisas ainda caminham para chegar a um denominador comum, é muito difícil dizer. O que nós sabemos com certeza é que aquelas músicas que são de natureza mais calmas, ou mesmo hoje tem músicas que são comercializadas já e compostas pensando no espiritualismo, tudo mais, pessoas que você encontra, né, em lojas para vender músicas voltadas para meditação, tudo mais. Não confundir isso com musicoterapia, porque a musicoterapia é uma ciência à parte, mas se você for pensar em meditação, que é justamente essa área que a própria Ordem Rosa Cruz mais se aprofunda, né? A música usada mais como uma ferramenta de interiorização, como um facilitador. Existem determinadas músicas, sim, que auxiliam, induzem. Isso é uma experiência que qualquer pessoa pode fazer em casa, às vezes fazer o seu momento de um relaxamento, ou de uma interiorização, um recolhimento, e fazer uma experiência com essa ou com aquela música. E ver que reações que o seu organismo tem, se você realmente consegue uma das etapas da meditação, que é justamente o esvaziar da mente objetiva, tem músicas que auxiliam nisso. Então, na verdade, é um convite assim que cada pessoa pode fazer a si própria, a fazer os seus experimentos com as suas músicas, né? Mas não só a Ordem Rosa Cruz, outras tradições também dão bastante importância a esse lado da música, também aos sons vocálicos, né? Que outras tradições chamam de mantras, que são, em contrapartida, sons que a pessoa mesma produz, ou seja, ela não é só um ouvinte, ela não está passivo com relação ao estímulo sonoro, ela também está produzindo. E hoje também a ciência avança muito na comprovação disso, que a Ordem Rosa Cruz já atesta há séculos, que é a eficácia dos sons vocálicos, ou seja, que determinados sons têm a propriedade de gerar determinados estímulos em glândulas, em centros psíquicos, né, que outras tradições chamam de chakras, e com isso estimular uma determinada polaridade da energia vital, ou estimular o funcionamento da glândula, ou aliar o uso desses sons na terapêutica, que também a Ordem Rosa Cruz também se estuda isso bastante a fundo. Enfim, a música estende seus tentáculos também no esoterismo por esses caminhos. Sem dúvida, inclusive é parte integrante da técnica Rosa Cruz, né? A entoação de sons vocálicos, que tem seu correlato com os mantras, né? Principalmente indianos, e que estabelecem essas alterações vibracionais que o maestro se referiu. Agora, maestro, me diga uma coisa importante. Por que a música clássica, talvez mais do que todos os gêneros, é sempre apontada como a que mais toca a alma das pessoas, pelo menos algumas composições assim que são imortais, Bach, Beethoven, Mozart, Schubert? Pois é, eu acho que essas músicas, esses compositores, todos falam por si. É o que eu costumo, às vezes, em conversas informais com colegas que não são musicistas, e eles lançam essa mesma pergunta, né? Por que essa música, né, ela é tão presente mesmo nos dias de hoje? É aquilo que eu digo, olha, hoje em dia a gente liga a televisão e vê um determinado artista fazendo sucesso, uma determinada banda. Dali um tempo, semanas, meses, já ninguém mais sabe o que é. Em contrapartida, Mozart, Beethoven, Bach, Albinoni, Handel, Debussy, faz séculos que estão na parada de sucessos. É verdade. Então eu acho que isso atesta por si o fato da qualidade, não só a qualidade estrutural, composicional da música, mas aquela qualidade intrínseca que a música exerce em nós, né? Por alguma razão existe esse fascínio que atravessa séculos e continua presente nos dias de hoje. Então essa música ela tem uma qualidade superior, inclusive porque aqueles compositores daquela época tinham também uma preocupação transmusical, que nós poderíamos até, por que não dizer, uma preocupação esotérica,
com a música, né? E isso assegurou o fato de que essa música pudesse viajar os séculos e está aí à nossa disposição hoje em dia. Seria uma música intemporal? Eu diria que sim, uma música intemporal e sem, usando assim uma expressão bem, é uma música que não tem nem data de validade. Ela sempre vai continuar sendo tocada e sempre vai continuar fascinando. Falando um pouco de dois autores e dois clássicos, né, que tem uma ligação mais específica com o rosacrucianismo e que são da tua esfera de estudo, que é o Debussy e o Erik Satie. O que você pode nos contar, nos esclarecer? Provavelmente muitos telespectadores já ouviram alguma coisa deles, já ouviram falar sobre eles, mas não sabiam dessa ligação com o rosacrucianismo. Bom, Claude Debussy, o compositor francês, nascido em 1862, nas proximidades de Paris. Ele é conhecido por ter sido o revolucionário silencioso da música. Para situá-lo brevemente no contexto histórico, Debussy viveu justamente nessa virada do século XIX para o século XX, que foi uma época de grandes transformações sociais e transformações em todos os sentidos, né? O século XX, por si só, nós sabemos muito bem tudo o que ocorreu nele, as grandes invenções, né? Enfim, culturais principalmente. E na música não foi diferente. Então, o romantismo, que foi o desenvolvimento histórico da música, se nós considerarmos a partir da Idade Média, a Renascença, o Barroco, o Classicismo, o romantismo foi o período de maior produção de obras, possivelmente, e a primeira metade do século XX, ela foi, como a gente diz, o ápice do desenvolvimento da tonalidade na música ocidental e, consequentemente, a ruptura. Então, as vanguardas que vieram principalmente depois dos anos 1950... e baseados na experiência de compositores como Stravinsky e Debussy principalmente, romperam essas fronteiras da tonalidade, a música passou a caminhar por outros caminhos. E Debussy foi o catalisador pela sua própria experiência pessoal. Ele conseguiu desenvolver um caminho diferente para a música, ele se valeu de estruturas tradicionais e reorganizou esses valores estéticos e sonoros da música. E é exatamente nessa reorganização dessa linguagem que reside a genialidade dele. E Debussy, sim, era um compositor esotérico. Então, se você lê a biografia dele, você vê que ele tinha uma inclinação natural ao esoterismo. Ele participou, inclusive, de reuniões, ele era muito ligado com o simbolismo também. Ele frequentou aquelas soirées ou seratas, né, promovidas pelo poeta Stéphane Mallarmé. Era muito inclinado à poesia simbolista, que por sua vez bebia também em fontes esotéricas. Você vê Charles Baudelaire escreveu as famosas Flores do Mal, ainda sob o impacto do conhecimento místico de Emanuel Swedenborg. E claro, todos os poetas simbolistas e pintores simbolistas também remetiam a essas raízes esotéricas. Então, Debussy não se furtou a isso. E nós vemos vários indícios na sua produção musical, onde ele se remete ao Egito, né? No caso do balé Kama, no prelúdio para piano, vários deles, mas principalmente Canop, que se refere ao jarro canóptico, ou mesmo ao deus Canop da mitologia egípcia, ou ainda danseuses de Delfos, dançarinas de Delfos, né? Ainda aquela atração para a Grécia. Enfim, em vários momentos você encontra indícios o que eu costumo chamar de filiação esotérica de Debussy. Você encontra o número de ouro, né? Que é bastante conhecido. Né? Desde a Renascença ou antes ainda, né? A proporção áurea você encontra em determinadas peças de Debussy, ou seja, consciente ou inconscientemente ele estava ligado com isso. E Erik Satie também. Erik Satie, ele foi como padrinho dessa geração da virada do século XX. Ele sim, também era um Rosa Cruz, tanto Debussy quanto Satie iniciaram-se na Ordem Rosa Cruz na última década dos anos 1800 a 1890, aproximadamente 1891, no que era então chamada a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. E naquela época participavam dessa ordem uns nomes que são muito conhecidos pelos místicos hoje em dia, né? Sir Joseph Peladin, por exemplo, Papus ou Papi, Augustin Chabozot, entre outros, que promoveram aqueles salões da Rosa Cruz, inclusive, em que Debussy e Satie frequentavam assiduamente. Satie foi pelo caminho do lúdico, ele foi num ótimo sentido da palavra, um clown, um palhaço, que ele sacudiu aquele academicismo para o qual a música francesa estava tendendo, bebendo no wagnerismo também. Então ele foi um revolucionário, sim, jocoso, lúdico, que apadrinhou toda uma geração de compositores. E escreveu músicas, como por exemplo Sonnerie de la Rose-Croix,
Sons da Rosa Cruz, músicas para dramas místicos escritos inclusive pelo próprio Peladão. Que coisa interessante. E hoje a obra de ambos é facilmente acessível ao público? Muito acessível, inclusive com o advento da internet. Hoje você pode acessar informações não só sobre a música, mas sobre a biografia. Você tem acesso a uma quantidade imensurável de informações. Maestro, alguns regentes têm feito experiências de aproximar a música clássica da população em geral com resultados parecidos. Quer dizer, parece que essa música encontra assim, um eco na população, de certa forma. A população responde bem. Parece que é um preconceito querer fechar essa música ao amplo conhecimento. Você concorda com isso ou não é bem por aí? Eu acho que sim, eu acho que todo esforço tem que ser feito nesse sentido, até porque, e nesse momento é uma visão minha pessoal, eu acho que a música que é consumida, e digo consumida porque ela é consumida, a música que é servida, que é ofertada à população hoje, se nós formos olhar com um pouco mais de senso crítico, uma boa parte delas não traz nas que tem letras, por exemplo, quantas delas que tem às vezes uma letra que nos chama a atenção pela beleza poética, e mesmo a música às vezes ela não tem nada na construção dela que ela até capta pela sua facilidade, mas muitas vezes se trata de uma música que é desprovida de outro valor que não seja o comercial, ou seja, a música, como nós falamos às vezes em nossas conversas, esoterismo, fast food, existe a música que é fast food, a música que está na parada de sucesso. Por outro lado, existe uma outra música que é produzida longe às vezes da câmara, longe das propagandas, e que tem um valor altíssimo e que precisa ser descoberta. Então eu acho louvável o trabalho de instrumentistas, maestros, que fazem seus esforços para acessibilizar a música dita clássica, né, a música erudita, para pessoas que não têm esse conhecimento. E às vezes isso acaba gerando uma opinião errada acerca da música clássica. A música clássica é difícil, ela é reservada para iniciados. De fato, ela pode ser difícil se você não é acostumado com ela, se você não sabe, né, que música é diferente, ou às vezes você associa a música clássica com, às vezes, Bolero de Ravel, Danúbio Azul. São páginas bonitas, sim, mas eles seriam assim o lado mais comercial de uma música clássica, que são a pontinha do iceberg de uma produção aí, uma literatura musical que tem mais de 4 séculos. Então eu acho louvável o esforço de pessoas que procuram acessibilizar essa música às populações. Eu mesmo, em cada recital que eu faço, para mim é imperativo que seja, antes de tudo, didático. Você dá informações sobre o compositor, sobre a peça, para que as pessoas tenham mais ferramentas para poder apreciar, para poder fruir do prazer musical. Inclusive, isso é um lado muito importante do seu trabalho, que é fazer palestras musicais, né? Sim. Ou recitais didáticos, palestrados, ou didáticos, como diz, a fim de acostumar, de informar melhor as pessoas com relação às estruturas e aos elementos que compõem esse universo da música clássica. Não é heresia, então, tocar Beethoven para a população em geral, para a população não iniciada? Não, inclusive eu acho que isso é um dever. Porque for pensar, cada um de nós, na nossa profissão, você como jornalista, você presta um juramento que não é só aquele juramento de folha, é um juramento que se opera alquimicamente, internamente. Então, se você é um artista, a sua arte é feita para quem? É feita para as pessoas que às vezes não são iniciadas e que têm uma necessidade de transcender por meio daquela obra de arte. Então eu acho que sim, é uma obrigação pessoal. Perfeito. Nós temos 5 minutos ainda, maestro. Eu gostaria de lhe abusar em 2 assuntos ainda ligados, né? Claro que é a sua especialidade. Primeiro, falando um pouco da nossa composição clássica do Brasil, né? Própria, autóctone nossa, né? Nós temos Villa-Lobos, que é o mais conhecido, mas tem outros. Temos compositores maravilhosos que não são conhecidos no exterior e muitas vezes nem pelo próprio brasileiro. Villa-Lobos, sim, é um ícone, né, muito conhecido, fora do Brasil e respeitado, inclusive. Até na Romênia, quando eu cheguei lá, o único compositor brasileiro que eles conheciam era Villa-Lobos, ainda assim pouco. Então também me senti na obrigação de ser uma espécie de embaixador da nossa música dentro daquilo que me era possível. Mas o Brasil produziu nomes de muito valor, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, Alberto Nepomuceno, Cláudio Santoro, César Guerra Peixe e outros compositores que ainda estão vivos, Ricardo Takukian, muitos outros nomes, Harry Crowell, você tem Ronaldo Miranda, José de Almeida Prado, que veio a falecer nesse fim de semana também.
são nomes que continuam honrando o Brasil e colocando o Brasil na mesma altura, na mesma grandeza do que qualquer outro país consagrado pela tradição, qualquer país europeu. E que dica você daria para o nosso telespectador que quer se iniciar na música clássica, especificamente, por onde ele pode começar, como ele pode começar? Você teria alguma receita? Bom, hoje em dia, como o Neve falado, a modernidade nos faculta algumas coisas. A internet é uma ferramenta maravilhosa. Você obtém muita informação, muito conhecimento, você acessa a música. E muitas rádios são especializadas também em música erudita, né? Nós temos em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, em Curitiba também temos. Então a pessoa que tem interesse, ela tem também as ferramentas ali, ao alcance da mão. E as lojas especializadas, enfim, a bibliografia é vasta, muita coisa está em português, também em inglês e francês se encontra, né, em outras línguas, e ela está aí para ser usada mesmo. Sem dúvida. Para encerrar o programa, Frater Raul, maestro, regente, nosso grande colaborador, eu gostaria que você falasse rapidamente do seu trabalho no âmbito da Ordem Rosa Cruz, da Grande Loja de Língua Portuguesa e da Universidade Rosa Croix Internacional. Bom, o meu trabalho hoje junto à Grande Loja... E já aproveitando para dar ao público o seu site, os seus dados, para quem quiser lhe convidar para recitais... Eu agradeço. Didáticos, né? O meu trabalho na Ordem Rosa Cruz envolve dois setores, né? O outro, inclusive, até muito pouco tempo atrás, era apenas um hobby, a literatura, embora tenha feito também a faculdade de letras. Eu sempre fui muito apaixonado por línguas e hoje eu tenho a honra de poder fazer o serviço de tradução de todo o material que vem da Suprema Grande Loja para a Grande Loja, acessibilizar isso para os fratres e sorores de língua portuguesa e para todos aqueles que se interessam pela Ordem Rosa Cruz. E a parte disso é a coordenação das atividades musicais, produção de CDs, DVDs e a parte de sonorização dos eventos das convenções da Ordem Rosa Cruz. Nesse específico, nesse métier, eu estou à mais inteira disposição também dos fratres e sorores e de todos aqueles que queiram mais informações nesse sentido da Ordem Rosa Cruz também. E aqueles que quiserem me conhecer um pouquinho melhor, você tem um site na internet? Tem, já está sendo veiculado, eu fico à mais inteira disposição para quaisquer informações, contatos, no que estiver ao meu alcance. Frater Raul, as portas do programa estão permanentemente abertas, espero tê-lo aqui muitas e muitas vezes para que possamos nos aprofundar, estender esse assunto que é fascinante, né, e que é tão importante para a saúde, não só física, mas também emocional e espiritual do ser humano. Todo o nosso agradecimento a você. Agradeço muito o convite, Frater Jamil, e até uma próxima. Até uma próxima, e a todos vocês, os nossos melhores votos de paz profunda e até o nosso próximo encontro.